Nosso próximo palestrante é o Ricardo De Luca, nosso palestrante internacional aqui, já era um executivo de multinacional no Brasil e agora representando uma empresa internacional, a maior empresa de dairy, de leites e derivados do Canadá, um CIO aí próximo nosso e que sempre contribui com grandes insights. Muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vinícius. É um prazer, uma honra estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência e ao lado de grandes conferencistas que fazem um trabalho sensacional. Então, obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Ótima palestra e até daqui a pouco. Obrigado. Bom, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Ricardo De Luca, 30 anos na área de IT, em diferentes responsabilidades. Comecei no setor público, trabalhei para a Prefeitura de Curitiba, trabalhei para o governo do Estado, trabalhei também para o governo federal, onde aprendi muito sobre pessoas e culturas. E depois passei para o setor privado, como o Vitor mencionou, trabalhei para algumas multinacionais, Renault, Kraft Foods, Mondelez, a Heinz, com responsabilidades no Brasil, na América Latina, na Europa e em Norte América, onde eu estou atualmente. Eu sou responsável pela TI, eu sou CIO da Agropur, e responsável pela transformação digital. Fui para a Agropur para liderar essa transformação digital. E só para dar uma ideia, a Agropur é uma cooperativa de transformação de leite. Então, cooperativa também é um ambiente diferente. A Agropur está entre as 20 maiores empresas transformadoras de leite no mundo, são mais de 8 mil funcionários. Enfim, uma empresa centenária que está presente nos Estados Unidos e no Canadá. Então, a ideia aqui desse tempo é compartilhar com vocês as diferentes culturas e como elas impactam na transformação digital. E quando estou falando de cultura, estou falando de pessoas, né? Então, eu trouxe um slide para vocês para apoiar essa discussão. Quando você vai começar um processo de transformação em uma organização, é muito importante entender os aspectos culturais. Na transformação, você vai redesenhar, na maioria das vezes, essa organização, você vai conhecer e redirecionar esses talentos internos que você tem na empresa. Você vai ter também, muito provavelmente, atrair talentos externos, e tudo isso em parceria com a área, né, o setor de capital humano, que vai junto nessa jornada o tempo todo. Naturalmente, quando começa-se uma transformação e quando esses movimentos acontecem dentro da organização, redirecionar pessoas, atrair novos colaboradores, isso tudo provoca uma reação. Né? Isso provoca uma reação nas organizações, e é aí que entra o papel da cultura. A cultura, você acaba tendo que entender como esses profissionais, de acordo com a cultura que eles vivenciaram, eles vão se comportar dentro dessas organizações. Isso fazendo aí um paralelo, para exemplificar um pouco, empresas onde a cultura, especialmente na América do Norte, mais anglofônica, e em comparação com os latinos não só os latino-americanos, mas eu convivo no momento com o latino francês, com o lado francês, e ao interagir e direcionar comunicações com esses profissionais, você vai perceber que um norte-americano, um anglo, ele é mais direto ao ponto, ele passa a mensagem de forma bastante objetiva. Um latino é aquele que ele precisa de uma mensagem mais acolhedora, você precisa trazer ele para um contexto, explicar muito mais, e envolver e acolher muito mais que um anglo. Um norte-americano, ele é mais, dentro dessa objetividade, é mais ágil no sentido, eu tento, eu faço e eu falho, mas falho rapidamente e tento novamente.
um latino já tem uma outra perspectiva, falhar não é bem-vindo, não é mal, não é bem visto. Então, você sempre precisa... A transformação anda de uma maneira diferente, você precisa de discussões adicionais para poder envolver esse tipo de profissionais, de pessoas que fazem parte da organização. Um norte-americano não se importa tanto em fazer um esforço extra, desde que ele receba a compensação financeira para isso. Um latino já também faz o seu esforço, mas ele espera mais um reconhecimento público, ele prefere um tempo de descanso para compensar, enquanto um anglo já ele trabalha em horários diferentes, trabalhar à noite não é um problema, se ele consegue parar no meio do dia para fazer suas coisas pessoais, e no resultado disso tudo você vê que um anglo ele procura sempre aprender no sentido de ser empregável naquela organização ou qualquer outra organização, sempre atrás de uma meritocracia. Já o latino, ele quer estar empregado, né? Então é uma nuance um pouco diferente. Ele quer estar empregado, ele reconhece a organização como um modelo mais hierárquico, onde ele vai crescer ao longo do tempo. Eu queria trazer um outro aspecto, um elemento adicional, eu diria, que eu também observei nesse tempo todo de estrada, que, eu vou dizer assim, dos anos 90 até 2010, 2012, que eu pude observar que pessoas entravam em empresas para se adequar, eles se adaptavam às regras, aos padrões, e ali eles desenvolviam a carreira deles. Isso foi gradualmente mudando, na minha experiência, que eu percebi, 14, 15, e claro que se acentuou bastante depois do Covid, empregados, né, colaboradores, que quando eles querem se associar ou entrar em uma empresa, eles entram já com uma expectativa de ter flexibilidade. Bom, agora a gente fala bastante de flexibilidade, de home office e tal, mas uma flexibilidade do aspecto geral, a flexibilidade de ser ouvido, a flexibilidade de poder influenciar na maneira que ele trabalha, que ele vai interagir, que ele vai contribuir para essa transformação dentro da organização que ele faz parte. E aí, isso tudo leva a gente a pensar que essa liderança, isso tudo acaba demandando uma liderança muito mais adaptativa, trabalhando com essa cultura, se adaptando para poder engajar esses profissionais, esses talentos que vão contribuir, que vão, na verdade, acabar por transformar uma organização digitalmente. Nesse trabalho, eu volto ao ponto que eu tinha falado antes, não importa muito, é uma parceria entre o capital humano e os líderes que estão conduzindo essa transformação, mas o aspecto importantíssimo é que não resolve muito, ou não resolve somente o conhecimento, o know-how, o benchmark, como que as outras empresas se posicionaram nessa transformação, quais são as metodologias, qual a estratégia, métricas, enfim, não é só isso, não acaba por não acontecer uma transformação, o foco é realmente as pessoas, o capital, como já foi dito anteriormente, o capital maior de uma organização, são os talentos que ela tem. Esses talentos são, sim, influenciados e influenciam e vão contribuir de acordo com a cultura, de acordo que eles vivenciaram, que eles cresceram, que eles estão acostumados. E um ponto interessante e importante até para concluir nesse raciocínio é que pela importância do capital humano, né, do setor, algumas empresas chamam de recursos humanos, nessa transformação, como ele vai lado a lado com os líderes, é super importante, é imprescindível que essa transformação
esse entendimento da cultura e a transformação aconteça antes com o capital humano, para que esse capital humano, esse grupo, esse time que fala muito de change management, né, que é um agente de transformador da mudança, é super importante que eles tenham começado isso antes, que já tenham consciência disso para poder fazer essa parceria com os diferentes líderes de uma organização que está em uma transformação digital. Então, essa era a ideia, a experiência que eu queria compartilhar com vocês, essa ideia que eu quero passar da importância realmente dessa parceria entre a liderança e o capital humano, e que capital humano tem que começar essa transformação, entender a cultura, entender as pessoas muito antes dessa transformação se abrir e ser colocada para toda a organização. Isso aí. Muito bem, Ricardo. Que satisfação em tê-lo conosco. E muito obrigado pela palestra aqui, pelo conteúdo, por essa visão corporativa, mas assim, que traspassa também a barreira das empresas, porque impacta diretamente na estratégia de Estado, na estratégia de ecossistema. Não é verdade, Vini? É verdade, Vitor. E até eu vejo, Ricardo, que eu tenho parentes que foram para o Canadá trabalhar, são da área de tecnologia também, né? E a gente vê muito, há um interesse do brasileiro, né? É um ecossistema que está bem evidente nessa área, que é de tecnologia, né? E sempre me ficou aquela dúvida assim, mas como que o pessoal vê o brasileiro lá, né? E aí você trazendo esses aspectos até prepara, assim, para quem está aqui assistindo a gente que tem esse interesse, né? Prepara muito para esse cenário que vai ver fora do país, né? Excelente ponto, Vinícius. Obrigado por trazer isso. Olha, o brasileiro assim, é muito legal ver isso acontecendo fora. O brasileiro é muito bem visto. O brasileiro é muito bem visto porque a gente tem como característica, né, assim, essa versatilidade, a gente improvisa muito, isso é muito bem-vindo, né? A gente tem essa facilidade como a gente fala, que faz parte da nossa cultura, de se virar nos 30, né? O brasileiro, ele vai achar uma solução, ele não para ali, ele desvia, ele vai. Então, isso é bem-vindo. Outras culturas olham, né, são mais, né, by the book ali na cartilha. O brasileiro se destaca, os latinos de uma maneira geral, mas o brasileiro, sem dúvida, se destaca por essa versatilidade.